Quando certa manhã Gregor Samsa acordou, de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Oi pessoal, eu sou o Luiz, essa é a Mariana, e vocês sejam bem-vindos a esse vídeo que é uma resenha do livro A Metamorfose, de Franz Kafka. Esse livro aqui foi introduzido pela nossa professora Rita, de língua portuguesa, aqui do IFES Campus Colatina. Pra você, Rita, nosso amor e admiração. O livro, ele conta a história de Gregor Samsa, que ele é um caixeiro viajante. Você sabe o que é um caixeiro viajante, Luiz? O que é um caixeiro viajante? Eu não sabia quando era e eu fiquei super confusa, mas é uma pessoa, quando eu tava lendo. E é uma pessoa que viaja, tipo, pra fazer propaganda. Sabe os representantes das marcas? Sim. Então, é tipo isso. Só que ele vende tecido. Ele se assemelha muito à história do Gregor Samsa de uma pessoa enferma, na qual não tem mais condições de emprego. A família dependia dessa pessoa para se sustentar e agora não pode mais. E agora a família se vê obrigada a encontrar outra maneira de continuar se sustentando e ainda sustentar a pessoa que antes sustentava ela. Sabe o que eu achei? Eu achei muito negativo. Não negativo, mas achei bem... A maneira como a família trata? Exato, porque quando o Gregor, ele era a fonte de dinheiro da família, de renda da família, ele literalmente pensava na família. Ele estava juntando dinheiro, mas não era juntava dinheiro pra ele juntava dinheiro pra mandar a irmã dele fazer realizar o sonho dela. Isso. Ele estava juntando dinheiro pra pagar a dívida dos pais dele. Mas o negócio é o seguinte, o Gregor, ele é a fonte de renda da família, e a família toda se apoiava nele. Quando ele se transforma num inseto, é quase como se fosse a mesma coisa. Não é quase como se fosse a mesma coisa, mas se compara a uma pessoa que ficou doente, e aí não pode mais trazer dinheiro pra família, e aí passa a ser um peso. E aí os olhos de carinho e afeição que eram direcionados ao Gregor agora são olhos de repulsa. Quando eu tava lendo, eu falei assim, pô, é igual uma pessoa doente. Mas depois eu falei assim, não, mas peraí, ele é um inseto. Eu não posso comparar ele a uma pessoa doente, que ainda é uma pessoa, a um inseto, porque eles não sequer têm certeza que é o Gregor. Vai que entrou um bicho e comeu o Gregor. E aí o que tá lá não é o Gregor, é o bicho que comeu o Gregor, sacou? Eles não têm certeza de nada, eles não sabem de nada. Agora, se ele estivesse doente, eles iam saber, não, é o Gregor. E eles não sabem mais se é o Gregor. Oi! Olá! Estamos agora aqui pela internet devido à quarentena do coronavírus. Yeah! E vamos continuar a nossa resenha para vocês. Yay! Vamos começar falando sobre Franz Kafka. Franz Kafka, o autor do livro, tinha um estilo de escrita tão único que seu nome foi transformado em um adjetivo, o kafkiano, que significa desnecessariamente complicado e frustrante. Franz Kafka nasceu no ano de 1883, na cidade de Praga, capital da Tchecoslováquia. A sua língua materna era o alemão, e ele também falava o tcheco como segunda língua. Trabalhou como advogado durante muitos anos, mas ele amava escrever. Uma vez ele disse que tudo que não era literatura não interessava para ele. O cara era muito top. Após morrer aos 41 anos, de tuberculose, deixou um testamento onde estava escrito que todos os seus escritos deveriam ser queimados. Porém, seu melhor amigo, Max Brod, publicou todos os artigos. O livro A Metamorfose foi escrito em 1915 por Franz Kafka, no contexto da Primeira Guerra Mundial. O livro narra a história de Gregor Samsa, um caixeiro viajante que subitamente é transformado em um inseto monstruoso. Com o decorrer do livro, a gente vê as transformações que aconteceram dentro da casa de Gregor e com as relações interpessoais da família dele. Mas por que, de todas as coisas que o Gregor podia se transformar, por que um inseto? O inseto, na sociedade, é visto como algo sujo e asqueroso. Por isso, ao transformar Gregor em um inseto, ele passa essa ideia para que os outros sintam nojo dele. E aí, Luiz, falando sobre a metamorfose, qual é o gênero literário?
Bom, este livro tem um gênero literário fantástico, que é quando o mundo é o mesmo que o nosso, porém acontece um fato sobrenatural, extraordinário, que não tem explicação, que é o que acontece com Gregor. Ele se transforma num inseto e o livro não dá nenhuma pista de como isso aconteceu. E o livro todo é assim, não é revelado por que ele foi transformado e como foi transformado. Outros dois gêneros literários que a metamorfose poderia ter, mas não tem, é os gêneros literários maravilhoso e estranho. No gênero maravilhoso, é um outro mundo, todas as regras são diferentes. Podem existir fadas, duendes, bruxas, e isso tudo é muito normal para as pessoas. Os personagens não estranham isso. Já no gênero estranho, o algo sobrenatural é explicado pela ciência, como em Sherlock Holmes ou The Flash. E aí, quando a gente vai analisar a metamorfose, a gente tem um fato absurdo. Primeiro de tudo, a gente tem um fato absurdo que é inexplicável, que é a metamorfose do Gregor em um inseto monstruoso. Só que a gente não tem choque, a gente não tem susto por parte do personagem. Então a gente é levado a acreditar que o mundo de a metamorfose não é um mundo igual ao nosso. É um mundo diferente, parecido com o nosso, mas um mundo em que se transformar em um inseto é uma coisa normal. Só que o problema é que, avançando mais um pouquinho, a gente chega à reação da família. E eles vão, o que está acontecendo? Eles têm a mesma reação que nós, leitores. E isso leva a gente a acreditar que o mundo é igual ao nosso. E não é normal pessoas se transformarem em insetos monstruosos. E aí fica nesse estranhamento, justamente por causa da indiferença do Gregor. Então, a metamorfose acaba sendo considerada um gênero fantástico, mas um fantástico bem kafkiano e um pouquinho diferente. E qual a sua opinião sobre o livro, Mariana? Honestamente, a primeira vez que eu li, eu não gostei muito. Na verdade, eu não gostei nada, eu detestei. Primeiro, porque o jeito como a família do Gregor tratava ele era terrível, era ridículo. O Gregor era inocente. O que ele tinha feito para a família dele? Por acaso ele queria ter se transformado em um inseto monstruoso? Muito pelo contrário. Mesmo depois de ter se transformado, a única coisa que ele pensava era ajudar a família dele, cuidar da família dele, ir para o trabalho para poder pagar a dívida do pai. Segunda coisa que eu não gostei foi que, depois de ler o livro e pensar um pouquinho, eu acabei concordando com a família do Sansa. Se eu fosse daquela família também, eu teria feito a mesma coisa. E aí eu li o livro de novo. E eu não posso mais falar que eu odiei o livro. E o que eu justamente mais gostei foi o modo como ele, de um jeito frio e bem banal, expõe a parte mais ridícula e humilhante da humanidade, do ser humano. Muito boa leitura. Conversando com outras pessoas que leram o livro, uma das coisas que eu ouvi com maior frequência foi que a família de Gregor tratava ele como se fosse um saco de dinheiro. E no momento que ele parou de trazer renda para casa dele, a família dele descartou ele. E não é uma coisa que eu concordo completamente, não. Na primeira parte do livro, dá para ver que a mãe e a irmã de Gregor amam ele, enquanto a relação do Gregor com o pai dele é bem tempestuosa, o que reflete a relação do Kafka com o próprio pai dele, que também não era das melhores. Quando o Gregor demora para abrir a porta, no começo do livro, as duas ficam preocupadas e a Gretchen até chora. Agora o pai do Gregor fica bravo, do mesmo jeito que um chefe fica bravo com seu subordinado quando ele não faz tarefa dele. Na segunda parte do livro, diante da perspectiva de que o Gregor desapareceu, Ana e Gretchen, elas se agarram a qualquer esperança ridícula de que o Gregor ainda está com eles, ainda está vivo e que eles ainda estão juntos.
o que é impossível, mas a gente sabe que acaba sendo verdade porque a gente conhece os pensamentos do protagonista também. Já o pai dele, é mais racional, sabe? Ele não tá de luto, ele não tá desesperadamente tentando continuar junto do filho. E ele não aceita o inseto como sendo Gregor. Já na terceira parte do livro, depois que eles convivem por mais de 2 meses com o inseto monstruoso, eles acabam percebendo que ele é bem problemático. E isso mancha a memória de Gregor, como diz Gretchen. Eles ainda amam muito o irmão. Desculpa, elas ainda amam o irmão. Mas todas as dificuldades que estavam enfrentando por causa do inseto monstruoso é completamente oposto ao comportamento de Gregor, que sempre foi buscar acima de tudo o bem da família, inclusive do próprio conforto dele. Logo, a identidade do monstro questionada. Tem uma passagem que eu acho que ilustra bem isso. Aqui. Isso é Gretchen. Mas como é que pode ser Gregor? Se fosse Gregor, ele teria muito tempo compreendido que o convívio de seres humanos com um bicho assim não é possível e teria ido embora voluntariamente. Nesse caso, não teríamos irmão, mas poderíamos continuar vivendo e honrar sua memória. É claro que isso também é uma afirmação egoísta, porque ao perceber que o inseto era um problema, ela quer cortar relações com ele e se afastar. Mas isso é da natureza humana. E ela, mesmo nessa frase, expressou que ela ama o Gregor. E aí que tá o problema. Porque pessoa Gregor, é um fator benéfico para a família e lucrativo. Ele trazia dinheiro para casa e providenciava conforto para todo mundo. Diante do súbito sumiço dele, eu não consigo dizer, bom, naturalmente, há uma relação afetiva entre os membros da casa. Então, o normal seria acreditar que o motivo pelo qual eles acreditam, ridiculamente, que Gregor é o inseto é por luto. Mas também pode ser porque elas estão desesperadamente tentando se agarrar ao conforto que Gregor trazia pelo seu trabalho. Porque elas não querem mudar o padrão de vida delas. Então, eu acho difícil dizer se realmente a família dele tratou ele como um saco de dinheiro. Eu acho que não. Eu acho que eles amavam ele de verdade. Mas, no fim das contas, as incertezas e a natureza humana mesmo acabou fazendo com que o inseto não fosse mais reconhecido como Gregor. E por isso mesmo eles quisessem se livrar dele. Ainda mais porque você ia querer cuidar de um problema que não é seu. A família, em certo ponto do livro, passa a se questionar se aquela coisa monstruosa é realmente o filho, o irmão deles. Se o Gregor ainda está ali. Se não seria melhor que aquela coisa morresse de vez. Esse fato faz alusão a quando, de repente, o indivíduo da sua família adoece e fica acamado. Toda a dinâmica familiar, toda a estrutura da casa precisa ser modificada. E chega uma hora que esse indivíduo da sua família está tão mal, e a família também está péssima por ter que cuidar dele, abdicando de tantas coisas, que surge o pensamento. Não seria melhor que ele se fosse? Não adianta continuar persistindo. No fim das contas, a Metamorfose é um livro muito bom. Leiam, vocês podem acabar não gostando de primeira, mas investe, que eu acho que vale muito a pena. Inclusive, eu quero continuar lendo Franz Kafka e provavelmente o próximo livro dele vai ser O Processo. Se você gostou desse vídeo, por favor, clique no curtir. Compartilhe para seus amigos que também estejam interessados na obra e se inscreva no canal. Um abraço. Tchau. Um abraço, tchau. Como é que é? Corta. Quando ela vê o Gregor pela primeira vez, ela leva um susto. Isso não é normal. Não é normal. Não tá certo. Acho que é posição. 1, 2, 3. Go!
strangers. Deu.